Oi pessoal, Luísa Camilo falando. Hoje eu vou ensinar vocês como é que se faz um japamala. Um japamala bem bonito. E vou ensinar todas as técnicas, que nem são tantas assim, né? Porque é bem fácil de fazer, né? Vou falar dos macetezinhos que eu fui aprendendo com o tempo, que aí facilita um pouco. Eu gosto de fazer o japamala sem o tassel. Tassel é aquele acabamento que ele tem, que é muito tradicional, mas eu vou explicar por que eu gosto de fazer sem ele. Ó, tassel é isso aqui, pra quem não sabe. É aqueles cabelinhos, né? Aquele que fica parecendo um espanadorzinho pra finalizar o japamala. É muito tradicional, né? Mas eu prefiro fazer sem ele, eu prefiro fazer assim. Assim também é uma forma tradicional, né? Não é uma invenção minha ou uma invenção recente. É um jeito que dá para ser feito também, tá? Na verdade, é o seguinte, o japamala, ele é como se fosse, fazer uma relação básica, né? De fácil entendimento pra gente, é como se ele fosse o terço, né? O rosário, né? Do catolicismo. Só que é do pessoal do Oriente, né? Então, ele serve basicamente para a mesma coisa, para você se organizar nas suas orações. No caso deles, os mantras, que são comuns, né? Do budismo, do hinduísmo, enfim, é para ajudar nisso. Não entendo nada de rosário e de terço. Não sou católica, não tenho nada contra, mas não entendo nada sobre isso e sobre qualquer coisa relacionada ao catolicismo. Então, eu não vou poder traçar uma relação muito certinha entre um e outro. O que eu sei é que o japamala, ele tem 108 contas, que são as bolinhas, e essas 108 contas representam, né, a quantidade ideal na sua prática meditativa ou na sua prática de orações, de mantras, que seria a quantidade ideal para você fazer as repetições, né? Porque 108 é um número sagrado no hinduísmo, não sei se no budismo é também. Eu sei que muita gente traz essa relação do 9, né? Porque 108, 1 mais 0 mais 8 é 9, o 9 como um número muito bom, né? Enfim, sem me aprofundar muito nisso, porque eu não sou uma expert, eu sei que é por essa razão que tem 108 contas. E o japamala sempre vai variar no seguinte, 108 contas, ou 54 contas, ou 27 contas, tá? Então, assim, 27 contas é 1/4 do tamanho de um japamala completo, ou seja, é 1/4 da sua prática ideal para sua oração, para o seu mantra, para sua meditação, para quem pratica o Ho'oponopono. Então, você teria um japamala menor para você fazer a sua prática em etapas, né? No caso aqui, você vê que o japamala, ele divide também, mesmo quando ele é de 108 contas, ele tem 27 contas aqui, e aí ele vai ter uma divisão, e aí ele vai ter mais 27 contas, outra divisão, mais 27 contas, outra divisão, 27 contas, totalizando 108 contas, tá bom? Então, se você não quer usar um japamala muito grande, você pode pegar uma fração disso. Então, um de 27 contas, que é 1/4, ou um de 54 contas, que é 2/4, tá? Tanto faz, mas ele tem que ter esses números. Você percebe também que 27, 7 mais 2 dá 9, e o 54, 5 mais 4 dá 9, e 108, 1 mais 0 mais 8 dá 9. Então, sempre tem que seguir essa linha. Por quê? Não sei por quê. Fizeram dessa forma, faz muito tempo, vamos continuar assim que tá dando certo, né? Hoje eu vou ensinar a fazer um de 108 contas, mas vocês podem usar o mesmo princípio, a mesma ideia, para fazer na quantidade que vocês quiserem, tá bom?
Então, eu gosto de fazer desse jeito, porque o tassel, que é tradicional também, ele é muito bonito, porém, ele é muito frágil. Ele, com o tempo, ele vai ficando aberto, né? O fio começa a desfiar, e aí ele começa a ficar muito descabelado, né? Digamos assim. Tadinho. Aí seria o caso até de você refazer, trocar o tassel e tudo mais. Mas eu eventualmente gosto assim. Por exemplo, isso não é uma japamala, isso é um colar. Ele vai ser usado pouquíssimas vezes. Acho que eu usei uma vez na vida só até agora. E não tá judiado ainda o meu tassel. Se eu tivesse usado muito, ele já teria todo descabelado, né? Mas aí, se for o caso, eu pego e troco. Pro japamala, eu não quero ficar mexendo no meu japamala toda hora. Eu quero que ele fique assim, lindo, maravilhoso, por mais tempo, né? Lembrando que um japamala não dura para sempre. Quando você usa ele realmente para prática de alguma coisa, você vai desgastando bastante o fio. Em algum momento, ele vai arrebentar. Isso acontece, porque você vai ficar puxando, né? Então, assim, você pegou o seu japamala, você vai começar daqui. Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai fazendo suas repetições. E você vai fazendo essa puxadinha, isso causa um desgaste, né? Uma hora arrebenta. Eu tenho uma conhecida minha, né, que compra muito, uma amiga minha, na verdade, mas ela volta e meia compra japamala comigo. Ela é uma máquina de orações. Ela, sinceramente, ela é aquela pessoa que diz que vai rezar e ela se fecha no quarto e faz isso por 4 horas seguidas, faz uma pausa, faz as tarefas do dia que ela tem para fazer, volta pro quarto e continua rezando. Ela já estourou muito japamala, mas ela é assim, é um caso à parte, né? Enfim, só pra vocês saberem que não dura para sempre, e se estourar, a gente recolhe e refaz, né? E é isso. Se faltar conta, a gente acrescenta conta. Ou se são contas de produtinhos naturais, assim, sementes, madeirinhas, ou coisas que a gente pode jogar na terra, no jardim, enterrar, devolve para a natureza, né? Enfim, dá para fazer dessa forma. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um japamala de vidro, tá? Esse aqui é daquela Rudraksha, que é a sementinha tradicional, né, lá da Índia, que falam que é a lágrima de Buda, né? Eu gosto muito dela. Então, eu quis fazer o meu japamala com essa sementinha. E aí, eu escolhi uma bem miudinha pra fazer. E aí, ele é com pérola de água doce, cristalzinho de vidro. Aqui tem uma ágata, mais cristalzinho de vidro. E eu escolhi essas cores, que são as cores da chamatrina. Não sei se todo mundo manja o que é uma chamatrina, mas é que eu gosto muito desse assunto. Então, é o azul, o amarelo e o rosa. Dizem que o nosso coração tem essas 3 chamas. E a gente, em equilíbrio, tem cada uma delas do mesmo tamanho. Quando a gente está equilibrado, né? Ou seja, a gente não deve ter, na verdade, cada uma delas do mesmo tamanho, mas a gente, ao longo da vida, tenta fazer com que elas fiquem do mesmo tamanho, né? Mas não é fácil. Eu também não tenho nem como conferir se eu tô conseguindo, porque afinal eu sou mais ou menos zen, eu não sou tão evoluída assim, por enquanto. Mas a gente sempre tenta, né? Aqui eu tenho um outro, esse aqui é de 54 contas. E é dessa Rudraksha também, só que mais graudinha, né? Ó, comparação. E aí, eu coloquei umas divisóriazinhas pequenininhas pra dar um charmezinho. E essa é a divisória entre a sequência de contas, né? Aqui, no caso, como eu fiz de 54, a sequência de contas vão ser de 9 contas pra cada divisória, tá? Em algum outro momento eu trago isso também. Hoje vamos falar de 108 contas. Põe ele aqui no cantinho, bonitinho. Agora eu vou pegar isso aqui
Gente, não é obrigatório, tá? Vocês não precisam disso. Eu, como fiz muito japamala e ainda faço, não com a mesma frequência e quantidade que eu fazia antes, que eu vendia mais japamala. Hoje em dia eu tô vendendo mais os colares de pedra natural. Então, não tenho feito tanto. Mas naquela época, isso aqui me pareceu muito útil, tá? Isso é uma coisinha de madeira para você organizar as contas do jeito que você vai querer ver o seu japamala pronto. Depois eu passo aqui, eu ponho aqui em cima em algum lugar e o endereço, né, para vocês comprarem isso, se quiserem. Também é uma loja que eu compro algumas peças de vez em quando e eu ponho na descrição também, caso vocês queiram. Não precisa também. Vocês podem ir colocando num potinho ou pega um paninho, abre um paninho na mesa e vai organizando as contas do jeito que você quer, para elas não saírem enrolando, que também serve, já fiz muito assim. Então, vamos lá. Eu vou usar contas de vidro. Eu separei aqui 108 contas no total. Essa aqui, meio caramelo, né? Fosca. E essa aqui, um âmbar bem clarinho, brilhantezinha, tá? Porque eu já pensei o jeito que eu vou querer que ele fique. Então, eu vou fazer aqui a montagem de novo para vocês entenderem como vocês podem se organizar também. E o céu é o limite. Vocês podem usar o material que vocês quiserem, tá? O tamanho de conta que vocês quiserem. Tá tremendo porque eu vou ajustar a altura, tá, gente? Ó, o tamanho de contas que vocês quiserem. E lembrando que contas pequenas vão resultar num japamala mais curto, né? Enfim, eu tô usando 8 milímetros. Eu acho 8 milímetros perfeito, tá bom? Dá um tamanho muito legal que você consegue pôr no pescoço sem precisar de fecho ou coisa do tipo. Você simplesmente consegue colocar e tirar do jeito que você quiser. E deixa eu pensar mais alguma coisa que possa ser importante. Ah, porque inclusive tem gente que usa o japamala assim, não usa necessariamente para fazer alguma prática meditativa, ou para mantra, ou para oração, ou para contar a respiração, porque às vezes fazendo yoga ou yoga, né, tanto faz, chamam desses dois jeitos, né, enfim, às vezes utiliza o japamala também para você fazer a contagem de inspirações e expirações, né, não sei. Mas você simplesmente pode usar no pescoço, como você usaria uma guia, como você usaria um talismã, um amuleto, um patuá, essas coisas que a gente usa porque a gente acredita que vai atribuir sorte, né? E proteção. E assim, se isso realmente funciona ou não, é muito pessoal, né? Eu acredito que funcione sim. Eu sou a doida das coisinhas, né? Então eu tenho várias coisinhas que eu acho que me dão sorte, que me dão proteção, que me dão um monte de coisa. Então eu uso a pedra, eu uso a semente, eu uso a madeirinha, eu uso o japamala, eu uso os símbolos que eu gosto, e tem gente que gosta disso. E se você usa e se sente bem, por que não? E se você não acredita em nada disso e acha que isso é pura besteira, você usa simplesmente porque pode achar bonito, né? E se você não acha bonito, então tudo bem, você simplesmente não gosta, você não precisa nem assistir o vídeo, você não precisa fazer, você vai comprar uma bijuteria, uma joia pronta em qualquer lugar, né? Não precisa ter briga, a gente não precisa discutir por causa disso, tá tudo certo, tá bom? Mas o vídeo é pra quem gosta, claro. Mesmo porque se você não gostasse, você não estaria aqui. Vamos lá, vou organizar essas pedrinhas do jeito que eu quero. Gente, qualquer material que vocês quiserem. Ai, porque tem que ser pedra. Ai, porque tem que ser semente, porque é natural. Não pode ser plástico, não pode ser vidro. Gente, tudo é natural nesse mundo. Tudo que a gente tem aqui é daqui. É tudo da terra. Ai, mas e o plástico? Plástico foi feito de quê? Foi feito de uma matéria-prima da onde? Aqui. Enfim,
É a coisa mais natural do mundo? Não, ela passou por alguns processos para se transformar e virar o plástico, virar o acrílico, virar o vidro. Mas, poxa, é tudo palpável, é tudo daqui, né? A gente não precisa ter esse preconceito, não. Só vou fazer se eu puder fazer com pedra natural. Aí você não faz, às vezes, porque não sabe onde comprar a pedra ou porque as pedras são mais caras. E aí você, às vezes, não tem recurso de comprar pedras e fala, então não vou fazer, porque se só serve se for assim, então eu não faço. Não, gente, faz do jeito que dá pra fazer. As coisas também, elas recebem o valor que a gente dá pra elas, né? Então, por exemplo, se eu tenho contas de acrílico e é só o que eu tenho, e é só o que eu tenho condição de fazer por enquanto, eu vou fazer o japamala mais lindo que eu conseguir com as contas de acrílico que eu tenho. E eu vou usar com muito gosto. E se eu acho que ele me traz alguma coisa boa, ele vai me trazer sim alguma coisa boa, independente do material que ele é feito, tá? Eu acho esses preconceitos assim muito complicados, né? Mas claro, se você gosta de pedra, se você gosta de semente, madeira, tem recurso para isso, faz já do jeito que você gosta. Mas não menospreze o material que outras pessoas podem acabar tendo que recorrer para conseguir fazer, né? Que também é válido. Eu acho que tudo é válido. Se você faz feliz da vida, com gosto e aquela questão da intenção, né? Você põe a sua intenção nisso daqui. A minha intenção é fazer esse japamala para que ele fique muito bonito, para que eu use, para que ele me traga uma energia muito boa, para que ele me deixe tranquila, para que ele me traga proteção. E pronto, ele vai trazer, acabou. Ninguém vai poder contradizer isso, tá bom? É isso, pra mim é assim. E, no caso, eu vou fazer de vidro, porque eu não tenho 108 contas de pedra natural aqui hoje comigo. E eu não vou deixar de gravar só por causa disso, tá? Vou fazer ele de contas de vidro com algumas pedras naturais, poucas, pra dar um charmezinho, tá? Então, aqui, ó, eu vou me organizar no seguinte. Eu vou pensar em 4... É o que eu falei pra vocês, ó. Pensa como que vocês querem que se arranje esses grupinhos, né? Um japamala de 108 contas tem 4 grupinhos de contas entre cada divisão. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão ter que pensar como vocês querem que essas contas que vocês têm se organizem nesse grupinho. Vocês podem organizar por cor, ou se são todas iguais, ótimo, coloca todas iguais. Ou se você vai usar tamanhos diferentes, cores diferentes, materiais diferentes, organiza isso na cabeça do jeito que você quer e coloca na sequência, tá? Pensa também num tipo de divisória que você vai querer colocar, para você entender que você terminou quando você chegar aqui, né? Então, poxa, olha, já fiz aqui 27 repetições do mantra que eu queria fazer, ou do Ho Oponopono. Então, eu cheguei aqui. Pronto, eu já fiz um quarto da minha prática diária, porque eu combinei comigo, por exemplo, que eu vou fazer um japamala de oração por dia. Então, você fez um quarto da sua prática diária, você pausa, se você tem atividades para fazer, e depois você sabe que faltam 3/4 da sua prática. E aí, você vai fazer, e vão faltar 2/4 da sua prática. E assim, você se organiza no seu dia, caso você queira o japamala para isso, tá bom? Então, organiza a forma que você quer que ele fique antes de você fazer, para você ter certeza que você tem todas as peças que você vai precisar e dar uma visualizada mais ou menos se vai ficar bonito ou não, tá bom? Eu vou organizar aqui do jeito que eu quero, eu vou pausar e eu já volto e mostro pra vocês e explico por que eu fiz de tal forma, tá bom? Voltei, me organizei aqui, distribuí as 108 contas do jeitinho que eu quero. Deixa eu... Não vou virar isso, senão elas vão sair do lugar. Vou mostrar aqui, ó. Ó, a parte de baixo
até em cima. Aqui, eu fiz 4 grupos de 27 contas, do jeito que eu quero que fique na hora que eu colocar no fio. Então, vocês vão perceber que eu coloquei umas mais transparentes aqui. Aqui vai ser a divisória, aqui vai ser a outra divisória e aqui também. Escolhi pra fazer de divisória isso aqui, ó. Vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem. Não precisa ser uma pedrinha só. Vocês podem fazer um arranjinho, tá? Eu quero colocar... peraí que tem uma intrusa aqui, que não é desse tamanho. Assim. O que eu tô procurando? Ó. Por aqui na linha do dedo. Ó. Eu quero assim. A minha divisória vão ser 3 continhas pequenininhas. Assim, 2 vinho e uma âmbar claro, tá bom? Normalmente a divisória é bom que seja menorzinha pra você sentir com as mãos que você já terminou as contas principais. Pra você sentir a diferença de quando você for passar pra sua última conta e perceber que chegou ao final, né? Então, faz menorzinha, que aí você identifica. Aqui, ó, já coloquei na parte que elas vão ficar. Aí, eu coloco as outras, 2 continhas vinho e duas continhas vinho e uma continha âmbar. Aí, eu já ponho aqui também, pra eu me organizar. Ai, meu Deus. Peraí, pronto. E mais 2 cor de vinho e uma âmbar claro aqui. Essa é a divisão que eu quero, tá? Como eu vou fazer a minha ponteira? A ponteira, lembra? O tal do meru, que é uma conta principal que fica aqui, que vai definir o final do japamala. Então, como meru, nesse caso, eu coloquei a ágata e uma continha de vidro. Aqui, nesse, eu quero uma conta de 1 centímetro de cornalina, ágata cornalina, um Buda metálico e, para finalizar, uma continha cor de vinho. É isso aqui que eu quero como o meu meru, que vai identificar o final do japamala. Então, eu vou pôr ele aqui, separado. E o que eu vou querer para fazer esse final aqui? Nesse caso, eu peguei contas de olho de tigre, de 8 milímetros, tá? 3 em cada lado. É obrigatório 3 em cada lado? Não. Mas eu acho que 3 fica esteticamente bonito. Acho que fica melhor do que 4, por exemplo. 4 eu já acho que fica um pouco exagerado. 2 duas continhas dessa ficam bonitinhas. Mas aí, no caso, eu quis pôr 3. Então, vou separar aqui. 3 pra cada lado. Ó, acabei de derrubar uma, depois vou ter que encontrar. Já perdi tanta conta assim. Ai, caiu num lugar super fácil, eba. Peraí. Peguei. Pronto. Então, depois de você se organizar, seja como for, seja com uma placa dessa, seja em potinhos, você separa em potinhos as coisas, seja em cima de um paninho para não sair rolando tudo por aí. Decidir da forma que você quer, beleza, escolha o seu fio. Eu vou pegar o que eu sempre uso, né? Eu adoro esse tipo de fio para fazer de tudo. Você pode usar um fio de algodão, pode usar um fio do que você quiser, né? Na verdade,
Eu gosto de usar esse cordonê encerado porque ele tem uma espessura boa, fina, para passar pela maioria das contas, e que apesar de ser fino, não é tão frágil, entendeu? Então eu acabo recorrendo ao cordonê encerado também, que é o que eu uso para fazer pulseira, que é o que eu uso para fazer macramê. Então, escolha a cor que você quer, pensando no seguinte: quando você passar todas as contas, você vai dar um nozinho entre cada uma delas, para você deixar ele com um acabamento mais bonito, deixar ele mais flexível. E você pode pensar o seguinte: o nó vai ser de uma cor que eu quero que combine com o resto. Então, no caso, eu poderia ter colocado um fio bordô aqui também, que combinaria. Mas não quero, quero que ele fique mais claro. Então, eu vou pegar esse aqui, que é tipo um palha, né? Não lembro o número dessa cor. Eu vou pôr aqui no canto a marca desse fio, que é o fio que eu já falei várias vezes que eu gosto, que não tem excesso de cera e que é fácil de usar. No site onde tem essa placa que eu vou colocar pra vocês, e umas contas de pedra, algumas contas de vidro que eles vendem também, a linha que eles vendem não é essa, tá? Eu não compro a linha no mesmo site que eu comprei isso e que eu compro contas de pedra ou de vidro às vezes, porque lá a marca que eles vendem é aquela Cetanil. Cetanil, eu abomino essa marca. Ela é super grudenta, super horrorosa de trabalhar. Desculpa quem gosta. Se vocês gostam é porque não o grude na mão que fica e aquele excesso de cera não incomoda. Mas eu fico bastante incomodada. Então, pra mim, esse é o melhor que tem. Então, assim, não compre o fio, caso você seja parecido comigo e tenha aflição de coisas grudentas, no mesmo lugar que comprar a placa e essas outras coisas. Procura na internet pelo nome do fio, que é da linha Zita, cordonê encerado de 1 milímetro da linha Zita. E vocês vão encontrar alguma loja que venda. No Mercado Livre tem, eu compro pelo Mercado Livre, eu seleciono as cores que eu quero e chega aqui em casa pra mim. Então, beleza. Quero esse fio. Gente, não corte um fio de um tamanho específico para vocês fazerem. Como a gente vai dar os nozinhos fazem a gente perder completamente a noção do comprimento do fio e quanto dele a gente vai precisar usar. O que eu faço? Eu vou colocando tudo aqui, tá? Eu coloco na sequência que eu coloquei na placa, começando daqui. Cadê? Vou apontar para vocês. Começando daqui, ó. Eu coloco 1, 2, 3, 4, ó, e vou dando a volta. Vou pondo nessa ordem. Ponho tudo aqui até chegar nessa última. Quando eu chego na última, aí eu vou começar a dar os nozinhos e depois eu vou dar o acabamento. Eu vou fazer isso agora, tá? Vou colocar todas as contas no fio e eu volto pra mostrar como eu vou fazer pra dar os nozinhos com todas as contas no fio, tá bom? Até daqui a pouco. Ah, lembrando, muito importante, conforme você for colocando as contas no fio, vai sempre conferindo. Você acabou um grupinho? Você conta, tem 27? Ah, tem 27. Põe o divisor, põe mais as outras, confirma de novo. Tem 27? Tem. Continua. Porque eu cansei de esquecer uma ou outra, ou pôr uma a mais, e perceber na hora que eu vou dar um nozinho. E aí eu vou ter que desmontar tudo e recolocar, tá bom? Então, confirmem sempre. Nunca é demais você refazer a contagem, tá? Já volto. Voltei, gente. Coloquei todos os fios na ordem que eu queria. Conferi um por um, eu tenho aqui certinho 108 contas. Sempre confira isso antes de fazer os nozinhos. Uma observação importante que eu não tinha feito sobre as divisórias. Gente, elas não são obrigatórias, tá? Tem muito japamala sem divisória nenhuma. São as 108 contas na sequência, tá? Tem japamala com um tipo de divisórias diferente, né?
por exemplo, pega alguma quantidade aqui, põe uma divisória. Aí fica mais comprido, põe outra. É uma divisória com uma lógica diferente dessas que eu mostrei pra vocês, né? De fazer a divisão em 4 etapas do Japamala. Por que que eu faço assim? Porque o primeiro lugar que me apresentou um desses fazia assim, tá? Eu hoje, eu não posso dizer o que eu sou, né, em questão de religião. Na época, eu era espírita, porque eu frequentava um centro espírita que tinha uma linha de trabalho X e a gente usava um japamala no pescoço, como na Umbanda usa as guias, né? Então, o japamala era meio que uma ferramenta que ajudava ali, de certa forma, a gente a ter como se fosse. Era uma ferramenta de proteção. Por exemplo, quando dava ruim na tarefa, às vezes o meru estourava. Enfim, melhor que estoure o meru do seu japamala que você tá usando do que alguma coisa em você, certo? Ou algum mal-estar que isso possa te causar. Sem me adentrar muito nessas coisas, que aí já fica uma conversa muito doida, né? É basicamente isso. A gente usava um japamala no pescoço ou mais, dependendo do tipo de trabalho que ia realizar e a cor que precisava. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com um desse foi que durante um trabalho uma coisa começou a acontecer e alguém tirou o japamala do próprio pescoço e colocou no meu. E ele passou a ser meu. E foi esse aqui. Hoje em dia eu não frequento mais esse centro. Não aconteceu nada demais, não desavença nem nada. Simplesmente não frequento. Achei que era o momento de parar de ir. Mas guardo ainda com muito carinho esse japamala que eu ganhei no momento que eu precisava. Então, esse é de vidro. Pra vocês verem, gente, ele é de vidro e acrílico. E ele serviu perfeitamente para o que ele tinha que servir naquele momento. Independente do material dele não ser natural, como dizem, né? Então, é assim, ó. É um japamala de 108 contas, com 27 contas, uma divisória, ó. Mais 27 contas, outra divisória, entendeu? 4 grupos de contas com divisórias. Como foi assim que eu fui apresentada a ele, é assim que eu faço até hoje, tá? Mas assim, essa questão da divisória, ela não é exata nem obrigatória, tá, gente? Então, ó, eu guardo ele com muito cuidado. Vai que um dia eu retomo as tarefas lá, quem sabe? Ou não, simplesmente fica guardado comigo de recordação. Mas enfim, é isso. Aqui eu vou dar os nós. Gente, por que que dá um nó? Imagina eu coloquei todas essas contas, dou um nozinho só aqui e olha como ele fica. Ó, não sei se dá pra vocês repararem, ó, ele tá duro. Ele faz pontas. Ó. Não fica flexível, ó. Não sei se dá pra perceber aí. Manuseando dá pra perceber. Não fica muito flexível, ele fica com uma certa resistência, sabe? Não vai correr legal a pedrinha. Eu gosto de dar os nozinhos pra não ficar desse jeito. E é muito mais seguro também, porque quando arrebentar, porque um dia vai arrebentar, você não perde todas as contas que vão se soltar e sumir por aí. Talvez você perca só a conta na área que arrebentou. Ou às vezes, por ser uma só, você consegue recuperar até ela e refazer seu japamala, tá bom? Então é isso. Eu pego esse fio, dou um espaço, sei lá, uns 20 centímetros, 25 centímetros, porque eu vou ter que passar o meru, vou ter que dar nó, vou ter que colocar aquelas 3 bolinhas no final, né? Põe uns 25 centímetros por segurança. Sempre bom errar pra mais, nesse caso, né? Pronto. Aí, ó, travei a bolinha.
Agora, pra dar um nozinho, empurro o fio pra ficar um nozinho bem rente com a bolinha. Dá pra ver? Ó. Posso apertar assim, ó. Segurar com a unha e dar uma puxadinha. Ou a próxima bolinha pode me ajudar a empurrar melhor essa, né, ó. E por aí vai, ó. Vou fazendo assim. Próxima bolinha me ajuda na tarefa. Ó. Tem que ter paciência, gente. Não é muito rápido mesmo, não. Mas vai ficar bem feito. Vai ficar delicado, vai ficar bem acabado, tá? Ó, eu dando outro nozinho, não passei a bolinha ainda. Passa a bolinha. Puxa aqui, deixa rente. Dá uma travadinha com a outra bolinha. Tá bom? Vai fazendo assim, ó. Mais uma. Ai, meu Deus, tô dando um nó em cima de outro nó. Eu tô indo no automático, esqueci de passar a outra conta. Acontece, viu, gente? Aconteceu já antes, algumas vezes, de fazer isso. Aí desfaz o nó. Fiz de propósito pra mostrar pra vocês. Mentira, errei mesmo. Tá. Tô lutando aqui pra recuperar. Pega um... Se isso acontecer, gente, dá uma ajudinha aqui com alguma coisa. Uma agulha, um palito. Ó. Pronto, é só passar de volta. Fiz uma besteira aqui, gente. Fiz uma caca. Deixa eu desfazer esse nó direito. Aí eu volto com vocês. Eu vou só desfazer esse nó com um pouquinho de cautela e vou continuar passando as contas e dando nó, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para explicar. Já volto. Voltei, pessoal. Sobre o nó, gente, aquele nó tava muito doido. Ele simplesmente não conseguia ser desfeito. Como esse fio, ele é duplo, né, ó, vocês percebem que ele é duplo? Deixa eu dar uma soltadinha aqui, ó. Vê que ele é duplo? Alguma coisa ali que eu fiz não desembaraçou o nó direito e não dava pra desfazer. Eu cortei, recoloquei aquelas contas que eu tinha dado nozinho e refiz. Por que que eu tô falando isso? Foi até bom isso ter acontecido. Porque às vezes você tá fazendo isso aqui, vai dando os nozinhos e pode se embananar que nem eu, dar um nozinho na hora errada e tentar desfazer e não conseguir, e pensar, ai, não vou desfazer tudo que eu fiz até agora só por causa de um nó. Deixa eu puxar bem ele pra ele ficar mais fino e vou seguir o baile aqui em cima dele mesmo e empurrar a conta por cima e continuar dando os nós. Não faça isso. Não sei, a não ser que você acha que realmente não tem problema, mas eu fico com uma impressão ruim. Quando isso acontecia comigo, eu sempre tinha que desfazer o nó ou cortar e refazer. Eu não gostava da ideia de, nesse fio contínuo, ter um nozinho que não era necessário, sabe? Dá uma sensação de atraso pra mim, assim, um nó onde não tinha que ter um nó escondido. Não sei, acho que atrapalha a vibe do meu japamala. Então, quando acontece comigo, eu não escondo o nó, pondo outras contas por cima e seguindo o fluxo. Eu dou um jeito de desfazer ou eu simplesmente corto e começo de novo, tá, gente? Vê se vocês entendem isso que eu tô querendo dizer e se isso faz sentido pra vocês. Porque aí, se for o caso, vocês fazem do mesmo jeito. Ou se realmente não importa, vocês ficam muito tranquilos com essa ideia de ter um nozinho ali no meio do nada, então tá bom, aí segue como vocês preferirem. É que pra mim faz diferença, pra mim me incomoda. Então eu refiz, tá bom? Cheguei na minha divisória, ó, tá ela aqui. Eu não vou dar um nozinho aqui, e depois outro aqui, e depois outro aqui.
não quero. Convencionei comigo mesma que vai ser assim. Eu vou dar um nó aqui só, tá bom? Então, se vocês quiserem dar nozinho, se fizer parte do arranjo que vocês querem deixar aqui como divisão, tranquilo. É que pra mim não tá dentro do meu plano. Então, eu vou fazer assim, ó. Pronto, um só aqui. E vou seguir dando nozinho no resto, tá? Gente, é demorado. Paciência, faz com calma. Bota uma música ou alguma coisa no YouTube para você ir assistindo e ir fazendo. Ou se você quer ritualizar mais esse processo, não coloque nada para te distrair, fica só aqui numa boa, dando os nozinhos, pensando o que você quer atribuir a esse japamala, o que você quer que ele faça por você, que ele te ajude. Ah, eu quero esse japamala pra... Vamos viajar um pouco aqui comigo, né? Tô escolhendo umas cores aqui interessantes. Escolhi o Bordeaux, escolhi essa cor meio de citrino, né? Que é esse âmbar claro, tem o âmbar mais escuro, ou caramelo aqui, né? Vou pôr uma ágata cornalina vermelha. Vou pôr um olho de tigre. Então, vou viajar. Nossa, esse japamala meu aqui pode ser um japamala para vitalidade. Quero um japamala para me dar vitalidade, me dar energia, me deixar bem ligada, bem ativa, com poder pessoal, né, do olho de tigre, que dá poder pessoal, ajuda a despertar, né? Ninguém te dá poder pessoal, você simplesmente tem. Você só precisa aprender a dar aquela ligada nele, aquele clique. Teoricamente, né, pelo que dizem, e eu acredito, o olho de tigre ajuda nisso. Ele te ajuda a ativar o seu poder pessoal. Então, é uma pedra que vai te trazer proteção. Não só a proteção que toda pedra natural é capaz de ajudar a gente a ter, né? Que é o combo que toda pedra tem, né? Toda pedra tem esse atributo de te trazer proteção e sorte, né? Às vezes você pensa, ai, uma labradorita, ai, pedra de proteção. Ai, uma turmalina, ai, pedra de proteção. Ai, uma obsidiana, um olho de tigre, pedra de proteção. Gente, realmente, toda pedra vai te trazer proteção. Toda pedra é um presente do universo para nós, que a gente consegue construir ferramentas que vão ajudar a gente de alguma forma e que vão envolver proteção, né? É um atributo que toda pedra tem. E aí, cada pedra, fora isso, fora a sorte, fora a proteção, fora te pôr em ritmo com o universo, que toda pedra é capaz de fazer isso, toda pedra natural, aí elas vão ter as peculiaridades e particularidades de cada uma delas, né? Que aí sim vão diferenciar uma da outra. Então, no caso, o olho de tigre, que eu vou colocar aqui, ele tem como uma particularidade, fora isso, ativar a sua capacidade pessoal de se proteger. Então, por exemplo, não é uma proteção divina só que você recebe da pedra. Ela te torna capaz, né? Ela te ajuda a despertar isso que você tem em você, de ser capaz de se proteger também com o seu poder pessoal. Do tipo assim, eu estou plena e eu estou aqui inatingível, não importa o que venha, tá? Então, isso é uma atribuição do olho de tigre, fora aquelas já muito conhecidas, tá bom? Então, olha que legal que fica esse japamala aqui, ficou poderoso, né? Ficou muito legal. Então, façam isso, gente. Montam um japamala com coisas que você quer, né? E aí você atribui funções a esse japamala. No caso, viajando muito, e que eu acho super válido sempre viajar muito, é isso. Esse japamala meu aqui é para vitalidade, é para proteção, para ativação de poder pessoal, e é isso aí. E então, eu posso muito bem, se eu quiser ritualizar isso aqui, enquanto eu tô fazendo, não me distrair com mais nada, e simplesmente, enquanto eu vou dando os nozinhos e terminando o japamala, eu vou mentalizando tudo isso que eu tô atribuindo a esse japamala, tá bom?
se vocês quiserem. Se não quiserem, vocês podem atribuir no começo, quando você decide o que você quer usar. Então, por exemplo, ó, vou usar essas cores e essas pedras porque eu quero isso. Pronto, você já atribuiu também. É que eu sei que tem gente que gosta de ritualizar o processo todinho, né? Eu não, pra mim já tá bom. Pra mim, se eu já defini que é isso, a pedra por si só também não precisa ser programada pra nada, porque ela já nasce pra isso e ela já é muito poderosa sozinha, né? Então, eu não tenho necessidade de ritualizar o processo todinho. O que eu vou fazer? Vou pausar o vídeo aqui, vou pôr alguma coisa pra rodar no meu computador pra me distrair, vou fazer todos esses nozinhos, porque eu já estou muito bem resolvida com o que eu quero fazer com esse japamala e qual vai ser o sentido que ele vai ter e o que eu vou atribuir a ele. E eu não preciso ritualizar o processo todo, porque pra mim funciona muito bem assim. Você faz como você preferir, tá bom? Vou dar todos os nozinhos e volto pra mostrar como dar acabamento, tá bom, gente? Até já já. Voltei, dei todos os nozinhos, gente. Enquanto eu estava dando os nozinhos, eu pensei no seguinte. Expliquei no começo do vídeo sobre a possibilidade de fazer o japamala com materiais mais artificiais, né, mais processados, como plástico, acrílico, vidro, resinas. E agora há pouco, antes de pausar, eu falei das pedras e a função das pedras para montar o japamala e tal. Aí me ocorreu que era interessante falar o seguinte: se você quer atribuir funções ao japamala que não tem a presença de nada 100% natural, como madeira, pedra e tudo mais, você ainda assim consegue um japamala com significado, né? Você pode muito bem fazer com que as cores do seu japamala representem o que você quer, tá? Então, às vezes, não é um material que tem uma função, mas você vai usar um material que tem a cor que representa o que você precisa. Como que você vai definir isso? Pesquisa antes na internet sobre os chakras, né? Porque tem as cores específicas de cada chakra. Você pode pesquisar sobre cromoterapia também, que também vai te dar uma relação de várias funções de cada cor, né? No que ela ajuda. Então, por exemplo, você quer um japamala para te ajudar a ser uma pessoa mais tranquila, para você usar em momentos que você tá tensa e você precisa se centrar mais e você precisa de uma ferramenta mesmo para te dar aquele apoio emocional e espiritual também, e daquelas coisas do além inexplicáveis, né? Que acontecem muito, do tipo, eu preciso me sentir melhor. Eu tenho esse japamala azul. Ele foi feito da cor azul porque é uma cor que traz tranquilidade, que estabiliza o emocional. Então, vou fazer um japamala azul. Então, é de acrílico, resina, mas é azul. E ele vai ter a função que você atribuiu a ele, porque você tá usando a cor, não o material que ele é feito. Você tá usando a cor, tá bom? Então, mesmo assim, mesmo sem um grande investimento nas peças, você pode sim aproveitar de algumas propriedades que as cores te oferecem, né? E aí dá para você fazer com um recurso mais acessível e mais básico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, dei os nozinhos, ó como ele tá. Ó como ele fica mais soltinho quando você dá os nozinhos, ó. Ó. Ó que beleza. Ele fica mais molinho, sabe? Mais fácil de manusear. Então, é isso. Vou cortar aqui. Opa, não deu certo. Peraí. Cortei aqui um tamanho mais ou menos igual. O que eu faço, gente? Eu seguro numa ponta, eu seguro na outra e estico. Seguro assim, cada lado e dou uma esticadinha. Por quê? Porque isso ajusta os nós, tá? Isso dá uma ajustada nos nós. Pronto. A gente vem aqui. Vamos dar um nozinho aqui assim, ó. Tá? Segura.
e vai ajustando pra dar um nozinho pra não ficar torto, tá? Tenta fazer um triangulinho aqui, uma coisinha assim. Ó. Tá mais ou menos do mesmo tamanho, né? Talvez não com uma percepção, eu ia falar. Não com uma perfeição milimétrica, mas, ó, tem um que tá um pouquinho maior. Ó. Tá? Praticamente do mesmo tamanho. E agora a gente passa o que a gente escolheu, que vai ser o meru. Então, eu tenho aqui... Tirar as pedrinhas de olho de tigre, que isso vai depois. Então, eu quero passar essa conta aqui primeiro. Depois, eu vou passar o Buda. Ó, gente, só cuidado para quando você usar alguma peça que tenha um sentido, que dê pra você ver se tá de ponta cabeça ou não, pra você passar do jeito certo, né? Pra ele não ficar de ponta cabeça aqui, tá? E essa daqui tem uma entradinha menor, talvez eu apanhe um pouco aqui pra conseguir. Vamos ver. Não tá tão simples assim. Vamos cortar um pouquinho essa ponta, que ela já tá toda abertinha. Pronto. Ui. Tô desastrada hoje. Gente, quis assim, tá? Ai, mas põe uma pedra só, porque é o meru. Gente, eu gosto assim, tá bom? Eu acho que não traz malefício nenhum você colocar mais de uma peça nessa parte. Inclusive, já vi tradicionais, já vi japamalas tradicionais com mais de uma peça nessa parte. Pra dar esse efeito que vai afinando, sabe? Então, é mais ou menos o que eu quis fazer aqui. Aí, eu dou um nozinho. Puxa direitinho. Tá. Agora, a gente pega esse lado aqui. Dá mais um nó. Que a gente vai passar aquelas pontinhas de olho de tigre. Deixa um espacinho. Um dedo acho que tá bom. Tá bom? Agora, vamos trazer as contas. Essas contas, por exemplo, quando eu comprei, foi definido que elas tinham 8 milímetros. Mas, assim, sempre tem uma um pouquinho menor, uma um pouquinho maior. Então, eu começo pelas um pouquinho menor, tá? Essa tá um pouquinho menor, essa aqui também. Aí, deixa eu ver. Essas aqui um pouco maiores do que essas duas. E essas aqui... Peraí, contrário. E essas aqui um pouco maiores que essas outras que eu já mostrei. E aí, o que eu faço? Eu começo pela menorzinha. Eu tô aproveitando o formato das pedras do jeito que elas vieram pra mim. Se vocês quiserem, vocês podem já pegar peças de tamanhos diferentes. E aí, começa com a menorzinha e vai aumentando. Porque aqui a diferença é bem sutil. Aí, no final, eu gosto de dar 2 nozinhos, tá? Porque, às vezes, o buraquinho dessas contas de pedra, eles, às vezes, são maiorzinhos. Então, eu dou 2 nozinhos pra garantir. Peraí, tem que ser 2, só que um em cima do outro, não exatamente embaixo. Peraí, vamos soltar um pouco. E refazer pra ele cair em cima do outro, pra ficar um nó gordinho. Não quero que fique comprido, quero que fique gordinho.
Ai, gente, por que eu faço isso, né? Por que eu não acerto de primeira? Mas tudo bem, acontece e a gente resolve. Pronto, ó. Aí, empurrar aqui, pra ele ficar bem em cima. Pronto, ficou gordinho, tá? Agora eu faço isso no outro. Vou dar um nozinho. Na mesma distância. Tem gente que faz um pouquinho maior, pra um ficar um pouquinho mais comprido que o outro. Fica bonitinho também, viu? Mas eu não sei, hoje eu vou fazer do mesmo tamanho. Mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, ficou ligeiramente mais comprido. Mas não tem problema. Eu acho que dá um charmezinho também. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui tá menor. E aí depois essa. Aí é a mesma coisa. Um nó. Outro nó. Pronto. Bem justinho. Corta. Deixa uma pontinha, ó. E vamos queimar. Onde eu coloquei o meu isqueiro? Tá aqui. Queima a pontinha pra virar uma colinha e não soltar. E pronto, gente. Tá feito o nosso japamala. Ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, eu tenho que distanciar. Ó. Um Buda com as pedras, ó, as divisórias, o arranjinho que eu fiz nas contas pra combinar, ó, ficarem na mesma posição, tá? Deixa eu pegar meu modelo, que eu tenho um modelo, não vou eu colocar esse japamala, vou pôr no modelo. Nosso amigo Siddhartha Gautama, já que é um japamala com a cara de Buda, né? Por que não? Deixa eu distanciar só um pouquinho. É isso, gente. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ó. Esse é o nosso japamala para ativação de poder pessoal, para vigor, vitalidade, tá bom? Se vocês gostaram da minha ideia, podem tentar fazer um parecido, ou vocês podem criar o próprio modelo de japamala que vocês querem, do jeito que vocês querem. É só parar alguns minutos antes de começar e bolar direitinho as ideias e ver como que você quer fazer, tá bom? Então é esse o resultado final. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, espero que vocês se sintam muito bem usando. Quem não tiver paciência de fazer, fala comigo, porque eu vendo. Então, se vocês quiserem, entrem em contato comigo. A gente cria um japamala muito legal, de acordo com as suas necessidades pessoais, tá? E quem ficou até aqui, obrigada. Não esquece de curtir o vídeo. Comenta alguma coisa, parece que o YouTube gosta que comente, né, que tem interação. Poxa, interage comigo, gente, bota uma carinha feliz, bota uma carinha sorridente, ou se não quiser, põe uma carinha triste, põe uma carinha brava, põe um coração, põe o emoji que vocês quiserem, só pra interagir mesmo, porque isso me ajuda, tá bom?
E se inscrevam também, porque da mesma forma que eu fiz esse do Japamala, explicando tudo do melhor jeito possível que eu consigo, tentando passar tudo que eu aprendi até hoje, tem outras coisas, né, que eu ainda vou publicar e coisas que eu já publiquei, dei uma olhadinha no resto, tá bom? E é isso aí, gente. Brigadão, viu? Até mais.